Fala, lindezas! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias aqui a gente se encontra para ler um livro juntos. Estamos lendo nessa temporada o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, tá? Do atendimento excepcional a nunca parar de crescer e acreditar. Estamos vendo como a Disney atingiu esse status de melhor atendimento do mundo, que eles continuam crescendo, mesmo sendo uma empresa centenária. E algumas particularidades que a gente reparou durante a leitura desse livro. Além deles terem nomenclaturas diferentes para as coisas, por exemplo, o ambiente de trabalho, eles não chamam tipo a sala de cinema, a sala de pipoca, o pátio do parque, eles chamam de palco. Tudo lá é palco, é o cenário, né? É onde o elenco, que são os colaboradores da Disney, fazem o show para os convidados, que é como eles chamam os clientes. Eles não chamam o cliente de o cliente, o público-alvo, o nosso, eles chamam de convidados. E esse é um diferencial muito legal. Vamos continuar de onde a gente parou ontem. Nós paramos no começo do capítulo 5. Se você perdeu os outros episódios, tem reprises no nosso canal do YouTube, tá bom? Capítulo 5. A magia do processo. Vamos lá? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já tomaram um cafezinho? Um cafezinho? Um cafezinho gostoso? Falando em cafezinho, pessoal, se vocês quiserem apoiar aqui a nossa live, é só você enviar pra gente algum desses presentes ou você pode se fazer presente, né? Quem não ajuda com o presente, ajuda com a presença, participando aqui com a gente, enviando essa live para alguém que você acha que vai se interessar por esse tema, ou curtindo, reagindo, comentando, seguindo a gente, tá bom? Toda ajuda que vocês trouxerem para nós vai me ajudar a continuar fazendo esse serviço, beleza? Então vamos continuar a nossa leitura. Um garoto em uma garagem. Foi assim que começaram muitas lendas dos negócios contemporâneos. Apple Computer, Amazon.com, Cisco Systems. Todas começaram na garagem da casa de seus fundadores. Walt Disney também foi um garoto em uma garagem. Em 1920, aos 18 anos, Walt teve o seu primeiro vislumbre de animação no Kansas City Film and Company. Ele desenhava personagens que eram utilizados em filmes publicitários exibidos em cinemas no local. No que viria a se tornar uma grande marca registrada pessoal, Walt se sentiu limitado pela tecnologia primitiva utilizada no trabalho e forçou a si mesmo e ao líder da empresa, a Vern Cotter, a melhorar a qualidade dos anúncios de 1 minuto da empresa. Ele chegou a convencer o Sr. Cotter a lhe emprestar uma câmera de stop motion para que ele gravou para ele, que levou para o estúdio, que ele e o irmão Roy construíram às pressas na garagem da família. Só para você se habituar, o cinema antigamente era assim, tinha a tela, lógico, né? E aí tinha o projetor, que era de manivela, né? Projetava lá. E aí do lado do palco do cinema tinha um espaço só para um pianista. Esse pianista, ele ficava ali tocando de acordo com o ritmo da música, né? Ele que ficava tocando, ele que fazia a trilha sonora. Quando acontecia alguma coisa muito emergente, ele ficava... Sabe, música de... Então era tudo feito ali, do lado, antes de ter música, cor e etc. O resultado do empréstimo foram 30 pés, tipo 91 metros de tirinhas, satirizando as péssimas condições dos calçamentos da rua Kansas City. Walt vendeu o filme por 30 centavos. Walt vendeu o filme a 30 centavos por pé. Pé tipo uma medida deles lá. A gente tem centímetros, polegadas e pés. 30 centavos o pé. A Newman Theater Company. O público gostou tanto da animação de Walt que ele foi contratado para produzir um por semana. Assim nasceu a série de animações Newman Lauragram. E logo depois Walt fundou uma nova empresa para produzi-las, a Lauragram.
Essa empresa não viria a sobreviver por muito tempo, mas Walt tinha se tornado um animador. Sozinho à noite trabalhando na garagem, Walt sem dúvida não pensou muito sobre o processo. Nessas primeiras animações, imagens foram desenhadas, recortadas e colocadas em um plano de fundo, em poses cujo propósito era simular o movimento, e fotografadas. O filme resultante era grosseiro, com personagens rasos, unidimensionais e, claro, o som e cor ainda estavam anos de distância. Walt simplesmente decidia que um tema e fazia desenho suficiente para criar o movimento de pés de filmes necessários. O número de pés de filmes necessários. O número de pés é a quantidade de distância, que era medido por distância. Um rolo de filme, assim, era uma bolona, assim, ó, de filme que você encaixa no projetor e ficava na manivela. Ainda tem essa... Ainda tem essa opção de filme físico, mas bastante já é digital. Oppenheimer, por exemplo, é físico. O diretor ele fez no rolo físico, porque ele queria usar aquelas sobretelas, profundidades, o dolly zoom, algumas coisas. Jovem animador para articular seus métodos. Ele teria descrito o processo mental de contar histórias do filme e o físico de fazer o filme. Walt estava utilizando-os para oferecer entretenimento. Nos anos 1930, o papel do processo na criação das animações da Disney já era muito explícito. Na rápida expansão que se seguiu ao sucesso de Mickey Mouse, Walt não conseguia mais lembrar cada detalhe de cada animação em produção, ou tomar ele mesmo cada decisão. Precisou formalizar uma abordagem para as operações diárias da empresa, da forma que começou a elaborar os processos que produziram e ofertariam a marca de entretenimento da Disney. Antes disso, Walt e o artista Ub Wickers se debruçaram na mesa da sala e criaram um roteiro de continuidade e a arte para uma animação. Eles saíam com um trabalho completo e entregavam para a equipe para ser animado e produzido. Agora as animações eram produzidas utilizando um processo criativo em equipe, sem o domínio de nenhum indivíduo. Foi criada uma unidade de produção flexível, na qual o diretor supervisionava o projeto como um todo. Um estilista criava o tom e a atmosfera, e um roteirista contava a história, e um artista desenhava as primeiras ilustrações rudimentares. Os personagens entravam numa fase de desenvolvimento, suas vozes e corpos eram criados e refinados. Era então produzido um filme sobre o estado bruto, combinando croquis da história e a trilha sonora. No decorrer do trabalho, a equipe de Walt e outras pessoas analisavam, pensavam, argumentavam e contribuíam com novas ideias. Esse era apenas o começo. Um volume enorme de trabalho com layout, animação e a trilha sonora e as filmagens ainda estava pela frente. O processo da Disney não demorou. O processo de Disney não domou a animação. Como qualquer empreitada criativa, ela continuou caótica e, de acordo com participantes do processo, sempre dinâmica. Abre aspas. Apesar das tentativas constantes e apelos persistentes, Walt não construiu uma organização no sentido mais estrito da palavra. O que ele construiu foi um grupo frouxamente unificado de pessoas talentosas com habilidades específicas, capazes de trabalhar juntas em padrões e constantes mudanças. Eles faziam isso com o mínimo de comando e o máximo de dedicação. O que o Walt queria era maior esforço criativo, não a operação mais eficiente. Cabeça de doido? Doido pensa assim. Escreveram Frank Thomas e Ollie Johnson, 2 dos 9 anciões, como eram conhecidos os supervisores de animação da Disney durante aquela era dourada da animação. O curioso é que essa descrição são exatamente como as estruturas que tantas empresas tentam criar hoje. Walt construíra uma organização flexível ao redor de uma estrutura baseada em processos. Eu estou um pouquinho resfriado, porque aqui em São Paulo, não sei se vocês estão sabendo, mas semana passada estava 68 graus, né? 90 e 10 graus. E hoje está frio,
Do nada. Do nada tá frio. Aí eu que sou o cara da rinite, quando muda o tempo eu já fico meio constipado nasalmente falando. E aí pessoal, bem-vindos, tá? Vocês que estão aqui comigo na live dos Leitura de Fazedores, estamos lendo um livro juntos, tá bom? Se vocês quiserem apoiar essa live, eu peço que vocês mandem presentes, qualquer um, pode escolher qualquer um. E você que não pode mandar um presente, eu peço que você se faça presente. Curta, me siga, compartilhe. Porque quem não presenteia com presente, presenteia com a presença. Já ajuda bastante, bastante mesmo. Vamos continuar. Não é fácil simultaneamente organizar o trabalho e, em lugar de abafar a energia criativa, estimulá-la. Isso é marketing. Esse cara passa tocando som, as pessoas ouvem. Isso é marketing. Eu prefiro isso daqui do que aqueles panfletinhos que eles colocam na sua grade. Não serve pra nada, só pra sujar, o cachorro pega, rasga, faz uma bagunça. Conseguir fazer isso em um negócio de nicho como animação era ainda mais incomum. Essa é uma das razões pelas quais o biógrafo Richard Sinkel escreveu, abre aspas, o fato de qualquer jovem estar disposto a entrar em um negócio como esse deve permanecer um tributo permanente à sua obstinação. O fato de Walt Disney, entre todos os homens que entraram na animação, ter conseguido tornar-se um grande magnata, várias conseguiram ganhar algum dinheiro com algum tempo. Deve ser uma homenagem às suas excelentes habilidades organizacionais. Ao projetar a Disneylândia, Walt levou a mesma orientação ao processo que aplicaria nos estúdios para o mundo físico, mas com uma importante diferença. Para fazer um filme animado, o processo criava um produto acabado, que poderia ser visto vez após vez, sem necessidade de trabalho adicional. Em um parque temático, cada processo precisa ser repetido continuamente e resultar no mesmo produto a cada vez. Na verdade, trata-se de uma indústria de processo estranha. Em vez de refinar o petróleo e misturar com substâncias químicas, ela produz entretenimento. Walt sabia que a chave para prestar um atendimento de qualidade em um filme vivo significa projetar um processo livre de defeitos e repeti-lo à perfeição. Havia uma grande vantagem em trabalhar com processos repetitivos que resultassem em um produto padronizado. E o Walt percebeu isso imediatamente. Ele contou a um repórter. O parque significa muito para mim. É algo que nunca está terminado, algo que eu posso continuar desenvolvendo, continuar ajustando e expandindo. Ele é vivo. Ele será uma coisa viva e vibrante que precisará de mudanças. Quando você conclui uma animação e a passa para a Technicolor, o trabalho acaba. A Branca de Neve é um trabalho acabado para mim. Eu acabei de terminar um filme de live action. Ele foi concluído algumas semanas atrás. Acabou. Não dá mais para mudar. Tem coisas nele que eu não gosto, mas não posso fazer nada a respeito. Eu quero algo vivo que possa crescer. O parque é isso. Eu não apenas posso acrescentar coisas, como até mesmo as árvores continuarão crescendo. A coisa ficará cada vez mais bonita a cada ano e o parque melhorará, à medida que eu descobrir do que o público gosta. Eu não posso fazer isso com o filme, ele está acabado, é imutável. Antes de eu poder descobrir se o público gosta ou não dele. O Walt, gente, quando ele fala aqui o Walt, é o Walt Disney, o cara, o Walt Disney, o homem que criou a Disney, que teve a ideia da Disneylândia e etc. O nome da indústria dele, o nome do parque dele e o nome dele é o mesmo. Esse que é meio confuso. O Walt poderia ajustar em detalhes os processos da Disneylândia como quisesse, e foi o que fez. Ele aplicou essa iniciativa de melhoria contínua a todo o parque. Vestia roupas velhas e um chapéu de palha de lavador e andava incógnito pelo parque. Dick Dunnes, que na época era supervisor na Frontierland, lembra-se de ter sido monitorado por Walt durante uma dessas visitas. Walt tinha visitado a atração Jungle Boat, o parquinho
barquinho que passa pelo meio da floresta, é bem legal. E cronometrara o passeio. O operador do barco tinha apressado o passeio que terminaria em 4 minutos e meio, em vez de 7 minutos que deveria ter levado. Aí, aspas do Valtão. Você gostaria de assistir um filme e descobrir que o cinema omitiu um rolo do meio do filme? Você tem ideia do quanto custam esses hipopótamos? Você tem ideia de quanto custam esses hipopótamos? Eu quero que as pessoas os vejam e não façam um passeio apressado porque um sujeito está entediado com seu trabalho. É bravo. Dick e Walt fizeram o passeio juntos e falaram sobre a duração adequada. Os pilotos de barco passaram a usar cronômetros para manter sua velocidade perfeita. Semanas se passaram até que Walt um dia voltou e fez o passeio do Jungle Boat 4 vezes com pilotos diferentes. No fim, ele não disse nada, só deu a Dick um bom show. Bom show é uma expressão da Disney. Eles falam isso um pro outro quando tudo dá certo. Quando o valet estaciona direito, quando alguém faz alguma orientação perfeita. Bom show é tipo o fazedor voa com o fazedor, que eu falo pra minha equipe. E eu nem tinha visto isso antes. A melhoria contínua ainda é parte importante da cultura da Disney. Se algo pode ser melhorado, isso é feito. A Disneyland Paris foi originalmente chamada de Euro Disney, mas para os europeus a palavra... Mas para os europeus, o público-alvo, a palavra euro denotava moeda e comércio. Ela não criava uma imagem pretendida na mente dos convidados. E dessa forma ela foi melhorada. Quando a rede de lojas Disney Store começou a decolar no final dos anos 1980, Michael Eisner passou a visitar as lojas recém-inauguradas nos fins de semana. A moda de Walt. Ele estudava os detalhes e retirava os produtos abaixo do padrão e analisava a iluminação, a apresentação e a experiência do atendimento do ponto de vista do convidado. Frank D. Wells, finado presidente e COO da Disney, insistia que as lojas adotassem padrões de atendimento e oferecessem aos funcionários um treinamento nos moldes do Traditions. Já começou errado o que chamou de funcionários, né? Se você quer manter os moldes, tem que chamar de elenco. Burrão. Os dois executivos sabiam que construir uma rede de sucesso demandava um processo padronizado que pudesse ser transplantado. Abre aspas. Eu aprendi muito tempo atrás que se o chefe se importa, então todos se importam, declarou Eisner. As iniciativas de desenvolvimento de processos de melhoria contínua se pagaram. Em 1991, a cadeia tinha 125 lojas que geravam um faturamento de mais de 300 milhões. Esse barulho que vocês estão ouvindo, esse barulho legal, é a minha esposa. Ela está se preparando para ir para um evento e ela faz produtos personalizados. Então ela está fazendo umas canecas, umas coisas legais. E aí esse barulhinho significa que está pronto. Então cada barulhinho desse que você escuta é uma caneca pronta da minha esposa que ela está indo para o evento. Processo de combustão. Processo e combustão, né? Não é de combustão. Os processos, no sentido mais amplo, são uma série de ações, mudanças ou funções combinadas para produzir um resultado. Eles combinam recursos humanos, que é o elenco, e físico, que é o cenário, de várias maneiras para produzir diferentes resultados. Um carro é produzido utilizando um processo que combina peças e mão de obras em uma sequência específica em uma linha de montagem. Uma apendicectomia é realizada utilizando um processo que combina a equipe médica e uma sala de cirurgia em uma sequência de ações. Todas as organizações podem ser vistas como uma coletânea de processos. Um processo produz algum resultado, como um produto ou um atendimento. Na verdade, mais de 3/4 da prestação do atendimento, na maioria dos setores e instituições, são baseados em processos.
E com a essência do atendimento de qualidade é a prestação. E como a essência do atendimento de qualidade é a prestação, é crítico dedicar atenção especial aos processos. No ciclo de atendimento de qualidade, os processos são a política, as tarefas e os procedimentos utilizados para prestar o atendimento. Agora estamos falando do motor a vapor, do trem do ciclo de atendimento de qualidade. Se esse motor não funcionar, não importa o quão amistoso for o maquinista ou o quão atrativos os vagões do trem, o quão atrativos os vagões, o trem não sairá do lugar e os passageiros não pagarão as passagens. Os processos movimentam o trem. Podemos levar a analogia ferroviária a um passo além e falar do funcionamento do motor do trem. Os motores são acionados pela combustão. O motor a diesel ou a gasolina funciona por combustão interna. O combustível é queimado dentro do motor, ele explode e move os pistões. Em um motor a vapor, a combustão ocorre fora do motor, em uma caldeira, que cria um vapor pressurizado que, por sua vez, movimenta os pistões. Os processos de atendimento são mais parecidos com o motor a vapor. A combustão é produzida externa pelos convidados. No que se refere ao atendimento de qualidade, a combustão produzida pelo convidado representa o melhor tipo de combustão. Quando os convidados movimentam o motor, sabemos que o processo está adequadamente voltado às necessidades deles. Quando os processos do atendimento funcionam sem percalços, os principais pontos de combustão são controlados. Os convidados ficam satisfeitos e o motor do atendimento de qualidade funciona sem engasgar. No entanto, quando o processo de atendimento falha, o ponto de combustão está fora de controle. Os convidados se irritam e, a menos que seus problemas sejam resolvidos, os pontos de combustão podem se transformar facilmente em pontos de explosão. A identificação e o controle de pontos de combustão constituem uma parte importante da prestação do atendimento por meio de processos, né? Porque existem dois tipos de incêndio. Tem o incêndio controlado e o incêndio descontrolado. Em alguns procedimentos, você taca fogo no terreno para evitar um incêndio. Parece meio contraditório. Mas assim, se um foco de incêndio está se espalhando por um lugar, você pode se antecipar, de acordo com a meteorologia, e atear fogo numa outra região, que ali o fogo não vai se espalhar. E quando o foco de incêndio chegar lá, se você não conseguir controlar ele com os bombeiros, etc., ele morre, porque ele não tem mais o que queimar. Então, o fogo controlado, ele é interessante. Por exemplo, nesse caso, né, o problema que acontece, ele é interessante, porque ele vai mostrar como você resolve problemas, como você lida com crises, como você lida com acontecimentos inesperados. Já um descontrolado nunca é interessante, porque não tem o que fazer. Quando o incêndio está completamente descontrolado, você prioriza pontos importantes e reza. Reza com fé. Então, pessoal chegando aí. Bem-vindos, pessoal. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem apoiar aqui o nosso trabalho, vocês podem enviar presentes, qualquer presente, tá? Ou se fazer presentes, que também é muito interessante. Quem não presenteia com presente, presenteia com a presença. Eu agradeço bastante, tá? Se quiser seguir, curtir, compartilhar e etc. Se você perdeu o começo, nós temos reprises lá no nosso canal do YouTube. É só você acessar, tá sempre lá, todo dia eu estou atualizando. A identificação e o controle de pontos de combustão constituem uma parte importante da prestação do atendimento por meio de processos. A melhor maneira de identificar os pontos-chave de combustão é estudar os seus convidados. Do que eles reclamam? Onde eles se perdem durante a experiência do atendimento? Quais os problemas comuns que eles enfrentam ao transitar na sua organização? As respostas a essas questões são expressões de combustão. As expressões de combustão são importantes indicativos para as questões de processos com os quais você precisa lidar para prestar um atendimento mágico. Vamos analisar algumas expressões de combustão comum.
Isso aqui é legal, isso aqui eu achei interessante. Ó, está demorado demais. Isso aqui é uma expressão de combustão. Está demorando demais. Qualquer pessoa que já tenha esperado na fila no correio ou no supermercado conhece essa lamentação. O que ela indica? Ela nos diz que temos um problema com o fluxo da experiência de atendimento que precisa ser solucionado. Ninguém sabe me responder. Essa também é clássica. Todos já encontramos convidados que foram jogados de um lugar para o outro em busca de uma resposta para uma questão. Isso acontece muito em telemarketing, atendimentos de telefone. Por exemplo, quando você precisa cancelar um produto, quando você precisa acrescentar um produto, quando você precisa saber como que você faz para fazer o pagamento de um produto, é muito difícil. Você fica sendo jogado, digita 2, digita 3, isso não é com a gente, isso é com tal pessoa, né? E isso vai te frustrando como consumidor. Quando você ouve isso, significa que o processo de comunicação entre o elenco e o convidado está com problemas. E aqui, elenco é o membro da sua equipe. Convidado é o cliente que vocês estão atendendo. Aí a outra, a minha situação é diferente. Criar um processo de padronizado é uma excelente maneira de atender o convidado típico, mas e o convidado que não se encaixa no perfil padrão? Quando você ouve isso, significa que o processo em si não é capaz de adaptar determinados convidados. No caso da Disney, eles citaram alguns exemplos, como por exemplo, pessoas com movimentação limitada, né? Cadeirantes, pessoas com problemas numa das pernas, deficiência visual, né? Pessoas que não têm cognição para fala. Esse tipo de público é complicado, porque lá é um parque audiovisual, é um parque que demanda movimentação. E eles prepararam soluções para isso, e é bem legal. Estou preso em um dilema. Por fim, os processos não são infalíveis e algumas vezes eles simplesmente não funcionam como planejado. Quando você ouve isso, significa que o processo de atendimento precisa de reparos, que é aquele caso, né? Se você der 14 opções para um cliente que te perguntou quanto você cobra para fazer o seu serviço, você acabou de criar 14 problemas para ele, porque ele não vai saber escolher o que você faz, ou qual que ele vai comprar. Essas expressões de combustão não são incomuns no Walt Disney World. Você provavelmente já ouviu ela dos seus clientes. Isso acontece porque esses 4 exemplos dizem respeito a problemas universais do processo de atendimento. O fluxo de clientes, a comunicação entre funcionários com necessidades especiais e design deficiente de processo são pontos de combustão. Dedicaremos o restante desse capítulo a analisar em mais detalhes como impedir que ele se transforme em pontos de explosão. Porque, como eu falei, o problema não é que pegou fogo, o problema é você perder o controle do incêndio, né? Se pegou fogo, é uma ótima oportunidade de você mostrar como você resolve os problemas, como você evita que esses problemas aconteçam. Agora, o problema começou o problema e sai do controle. Aí é ruim, aí você está matando o seu atendimento. Fluxo de convidados. Estas filas são longas demais. Os convidados do Walt Disney World odeiam filas longas. Esse é o problema mais criticado em parques temáticos. No dia da inauguração da Disneylândia, um dia que o Walt Disney posteriormente chamou de Domingo Negro, Domingo Negro, o fluxo de convidados foi um fiasco. Bilhetes falsificados transformaram o que deveria ser um evento só para convidados na aglomeração de uma multidão, enquanto o volume estimado de 33 mil convidados lotava o parque. Caralho. Todas as ruas em um raio de 15 quilômetros da estrada ficaram congestionadas. Uma das primeiras questões endereçadas por Walt depois do Domingo Negro foi como administrar aquelas filas. Longas filas. Longas filas representam um problema de processo de atendimento que prejudica o fluxo da experiência do convidado. Se você opera um site, o fluxo do atendimento pode ser impedido por páginas que levam tempo demais para carregar,
ou pela capacidade do site de lidar com picos de atividade dos clientes. O pessoal do Enem sabe o que é isso, né? Não tem coisa mais chata do que você tentar ver sua nota do Enem depois que acaba o exame, que tá todo mundo lá. Aí trava, aí não funciona. Se você opera uma empresa de manufatura, o fluxo pode ser bloqueado por determinada tarefa de montagem ou pela escassez de uma peça ou uma máquina ineficiente. Não importa qual seja o atendimento ou produto específico entregue, o tempo de espera é o inimigo que todos combatemos. Por exemplo, eu faço um serviço que se chama identidade visual, né? Em média, eu levo de 15 a 30 dias para fazer uma identidade visual. E nesse período, eu estou fazendo a identidade visual. E o cliente está esperando um serviço. Ele fala, pô, tudo isso para fazer um logotipo? Ah, não, é identidade visual. Eu estou fazendo a tipografia, padrão de cores, né? Eu estou fazendo as aplicações, eu estou testando a gestalt do seu logotipo, estou testando, verificando se tem gente com o mesmo nome, verificando se tem logo parecido. É demorado. Eu tenho que vetorizar todos os pontos do seu logotipo. Ícones, padrão, patterns, né, que vai no fundo. Tudo isso precisa ser feito. Eu preciso fazer os mockups, né, eu preciso fazer testes. Preciso ver como que ele vai funcionar em preto e branco, como é que ele vai funcionar colorido, como é que ele vai funcionar vazado, como é que ele vai funcionar no traçado. Então é um processo que leva tempo, e eu sei que ele leva esse tempo. Mas pro cliente não, pro cliente eu tô fazendo um logotipo. Eu aperto o botão e aparece, saca? Então lidar com isso é muito importante no seu negócio. Qualquer seja ele, qualquer que seja o seu negócio, você precisa aprender a lidar com isso enquanto o cliente está esperando o serviço, né? Porque pro cliente ele pagou, ele quer, sabe? Tipo, se eu fizer Pix é mais rápido, entende? Solução para o eterno problema do tempo de espera tendem a ser incluídos em 3 categorias distintas. Para minimizar o tempo de espera, podemos não só otimizar a operação do produto ou atendimento, mas também o fluxo dos convidados. Na Walt Disney World, todas as 3 soluções para o processo de atendimento foram implementadas. Otimizar a operação do produto ou de serviço significa manipular a utilização dos seus recursos para minimizar a espera. Pense na possibilidade de dar aos convidados acesso às suas instalações antes ou depois do habitual. Você também pode reduzir o tempo de espera estendendo o acesso de forma seletiva, como disponibilizar alguns serviços antes dos outros ou abrir áreas-chave mais cedo em relação ao restante da organização. Outra ideia é proporcionar o acesso diferenciado aos melhores convidados. Dessa forma, você pode ao mesmo tempo recompensar, fidelizar e reduzir o tempo de espera. Isso aqui é complicado. Um programa projetado para otimizar as operações no Walt Disney World foi chamado de Surprise Mornings, Manhãs Surpresas. Em dias selecionados, o Reino Mágico de Epcot, o Disney MGM Studios, abrem 1 hora antes para os convidados hospedados nos resorts da propriedade. Falamos disso no outro episódio dessa live. A Disney ela criou um sistema parecido com Las Vegas. Você vai para lá e se ficar tarde você não precisa ir embora, porque tem um resort lá. Você pode ir lá dormir, curtir, tem café da manhã, tem gente que faz lua de mel na Disney, casa na Disney, lá tem igreja, hospital, é uma cidade, tem tudo lá. Só que você vira a esquina tem o Mickey lá. Esse grupo de clientes valiosos tem a chance de visitar os parques quando eles estão relativamente vazios. O programa também ajuda a reduzir o número de convidados visitando os parques nos horários de pico. As E-Ride Nights representam outra solução para o fluxo de convidados. Esse programa noturno cobra um valor simbólico para acesso às 9 atrações mais populares. Mais uma vez, o acesso a brinquedos populares depois do horário normal reduz a demanda nos horários de pico e o preço reduzido dos bilhetes ajuda a controlar o custo da operação estendida. No programa Hope Drop é um terceiro exemplo de otimização da operação. No caso, serviços selecionados
Áreas de alimentação e lojas do varejo são abertos antes do restante do parque. Os convidados podem entrar antes, comer, fazer compras e se preparar para o dia e para os brinquedos preferidos assim que eles são abertos. Otimizar o fluxo de convidados significa permitir que os convidados administrem sozinhos seus movimentos pela experiência de atendimento. Essas técnicas são projetadas para dar aos convidados a dádiva do tempo. Eles dão aos convidados escolhas antecipadas sobre como desfrutar o tempo antes de se verem presos esperando. Eles também incluem instruir os convidados sobre os benefícios de determinadas escolhas e monitorar continuamente o fluxo da forma que você possa lhe oferecer informações preciosas aqui. Outras dicas valiosíssimas da Disney de como você administrar o seu fluxo de convidados, né, o fluxo de clientes. Na Walt Disney World, os convidados são informados das opções antes de chegar à entrada do parque. Os best-sellers, guias oficiais de Bourbon para parques, oferecem sugestões para conseguir o máximo das férias na Disney, né, como você aproveitar melhor as suas férias na Disney. Os panfletos e guias oferecidos nos parques também incluem várias dicas que os convidados podem usar para aproveitar ao máximo. Um recurso disponibilizado em um ponto central dos parques da Walt Disney é o Chipboard, um quadro de dicas e ideias desenvolvidas pelo elenco. O Chipboard relaciona as principais atrações do parque e informa uma estimativa do tempo de espera em tempo real em cada uma delas. Atualizados regularmente permitem que os convidados planejem suas atividades nos parques e minimizem o tempo gasto nas filas. Os tempos de espera são ligeiramente superestimados. Uma espera menor também exerce uma espera menor do que o esperado é preferível do que uma mais longa. Os greeters, os saudadores, né, também exercem um importante papel ajudando os convidados a administrar suas visitas. Esses membros do elenco dedicam-se a fornecer informações e orientar os convidados sobre as diversas opções de entretenimento no parque. Por fim, otimizar a experiência na fila significa administrar o tempo de espera de outra forma inevitável em processos de atendimento para maximizar a experiência do convidado e minimizar o desconforto. É possível realizar essa façanha testando produtos e serviços para se certificar de que os tempos de espera sejam minimizados antes de oferecê-los ao público. Também é importante informar claramente os tempos de espera no início dos processos e, como mencionamos acima, fazer o possível para se manter abaixo do tempo máximo estimado. Você pode instruir e preparar os convidados para transitar com eficiência por processos e, durante as esperas, usar a oportunidade para instruir e informar e entreter. Você também pode mensurar esse tempo e se certificar de que os membros do elenco saibam como isso afeta os convidados. Ou seja, se você consegue controlar o seu fluxo de convidados, você pode transformar eles em um tipo de audiência especial que você pode produzir conteúdo, interagir com eles, entreter eles, tentar fornecer para eles uma experiência especial enquanto eles estão esperando o seu atendimento. Algumas empresas fazem isso usando gamificação. O que é gamificação? É um processo que vai te transformando em gay. Brincadeira. Gamificação é um processo em que você vai jogando. Né? Você pode, enquanto você espera, você gostaria de participar de uma atividade? Ah, gostaria. Ah, quem foi o presidente tal. Aperte o botão tal para fazer tal coisa. Todos esses processos de gamificação, eles podem virar prêmios, podem virar pontos, podem virar distinções, tudo para fazer a pessoa, enquanto ela está te esperando, né, enquanto ela está esperando o atendimento, ela se sentir atendida, apesar dela estar em fila, apesar dela estar esperando, ela está sendo atendida. Eu faço isso dando degustações, por exemplo. Eu estou te atendendo, eu estou fazendo a sua identidade visual, enquanto isso eu te falo um pouquinho sobre sua marca.
falou, olha, você sabia que a sua marca, as pessoas fazem de tal jeito? Sabe tal cor que eles usam de tal coisa? Significa tal coisa. Estamos usando essa cor na sua marca, o que você acha? Ah, legal, eu vou interagindo com você, enquanto você se sente atendido, nós estamos conversando e eu estou te entretendo quando você está na nossa fila de atendimento, saca? Na Walt Disney World, o Cast Preview Days apresentam a equipe as novas atrações e ajudam a revelar falhas do processo antes da chegada dos convidados. Sneak Peeks são testes pilotos nos quais um número limitado de convidados pode experimentar novas atrações, o que refina ainda mais os processos antes da grande inauguração. De forma similar, os tip boards dos parques, cada atração informa o tempo de espera que os convidados do parque. Cada atração informa o tempo de espera que os convidados tenham liberdade de decidir se eles querem ou não entrar na fila. E por fim, nos certificamos de incorporar o tema de entretenimento às próprias filas. Os membros do elenco são treinados para entreter e divertir os convidados, que esperam na fila, e o cenário é elaborado para fazer que as esperas pareçam mais curtas. Por exemplo, enquanto os convidados aguardam para entrar no show Muppet Vision 3D do Jim Henson no Disney MGM, eles são entretidos por um pré-show de 12 minutos. Personagens dos Muppets movimentam por uma série de televisores, dando dicas sobre o espetáculo que está por vir. Então eles transformam a experiência da fila, né, de você ficar parado lá na fila esperando para ser atendido, num segundo show. Fatores que afetam a percepção dos convidados sobre o tempo de espera. Essas aqui são dicas da Disney. Um cliente do Disney Institute University, o Chicago Hospital, né, conduziu um levantamento com os pacientes sobre a expectativa referente aos tempos de espera. Apesar de algum tempo de espera ser inevitável, a maioria dos pacientes abordados no estudo traçou menos comentários sobre o tempo e mais a respeito de como os hospitais lidaram com a espera. 3 dimensões importantes relativas aos cuidados dos pacientes são: acesso. Os pacientes querem acesso ao atendimento e ficam frustrados com o correio de voz, dificultando o agendamento. Eu detesto correio de voz. Chatbox, para mim, eu já falei isso várias vezes, só serve para você ser enrolado até um humano vir te atender e resolver o problema. Nunca o chatbot resolveu nenhum problema meu. Nunca. Sempre foi tralá, até que um humano aparece, me atende e eu consigo resolver o meu problema. Fora isso, o chatbot não serve para nada. Até porque você confirma todos os seus dados com o chatbot, quando o cara entra, um ser humano, você tem que confirmar tudo de novo. Respeito. Os pacientes exprimem uma grande necessidade de serem reconhecidos e tratados com dignidade. Básico. Bom dia o caralho. Comunicação de informações. Os pacientes expressam temor de não estarem sendo completamente informados. E isso é tratar a pessoa como de um jeito infantil. É horrível, muito prejudicial. Isso tudo não passa de uma amostra de táticas empregadas para combater as temidas filas no Walt Disney World. A batalha contra o tempo de espera é contínua. Apesar de mais recente iniciativa, o serviço Fast Pass da Disney pode ter finalmente vencido a guerra. Lançado em 1999, o Fast Pass é um inovador sistema de computadorizado de reservas. Quando os convidados chegam a uma atração por meio dele, podem escolher entre a espera convencional na fila ou passar seu bilhete de entrada em uma catraca, que por sua vez gera um bilhete válido por 1 hora. Eles então voltam na hora específica e passam por uma fila curta exclusiva que leva diretamente ao show ou à área de embarque da atração. O Fast Pass aqui, não sei se vocês entenderam, ele não é que você paga e passa na frente de todo mundo. É assim, ó. Você compra o Fast Pass e aí ele fala, volta aqui meio-dia. Aí você vai fazer o que você quiser da sua vida, a Disney tem um monte de coisa pra você fazer. Meio-dia você volta lá e aí você é o primeiro da fila no meio-dia, né? Ou você fica atrás da outra pessoa que pegou o bilhete do meio-dia antes de você. E assim consecutivamente. A fila é relativamente menor do que 1 quilômetro, então é interessante. O Fast Pass elimina totalmente as tão
tão odiadas filas. Os convidados podem visitar áreas mais vazias, fazer compras ou parar para comer enquanto esperam a entrar na atração, em vez de ficar esperando nas filas. Atualmente, o sistema está sendo utilizado em 19 das atrações mais populares nos 4 parques da Walt Disney World e é um sucesso entre os convidados. O processo está sendo refinado para ser implementado mais amplamente nos parques. A Richard C. Park Corporation, sediada em St. Simons, na isla da Geórgia, na verdade. Falei sobre a Geórgia ontem. É um cliente da Disney Institute. Eles estão empenhados no trabalho de reduzir o tempo de espera nos seus processos de administração de pedidos. A subsidiária da Rich Products Corporation, maior produtora familiar de alimentos congelados dos Estados Unidos, a Richia Park é uma das principais produtoras de frutos do mar, congelados e produtos para aperitivos, com mais de 1.000 associados em instalações de produções na Geórgia e no Texas. A empresa tem uma ampla base de clientes que inclui supermercados atacadistas, redes de restaurantes, clientes de área de alimentação e processa entre 50 mil e 75 mil pedidos anualmente. Ao longo dos anos, contudo, o processo de pedidos da Sea Park começou a ficar pesado. Os pedidos dos clientes passavam por vários sistemas de informações desenvolvidos em épocas diferentes. O sistema obsoleto foi integrado, mas era incapaz de criar um fluxo contínuo e otimizado. Os funcionários precisavam acessar vários sistemas para localizar os pedidos, e havia pontos do processo em que os pedidos ficavam parados. A empresa sabia que uma reformulação poderia ser melhor para o atendimento e aumentaria os lucros. Uma equipe multifuncional de 25 associados da Sea Park, que visitou a Disney Institute para estudar o atendimento de qualidade e criatividade, repensou como os pedidos são administrados do contato inicial do cliente até a entrega, o faturamento e o pagamento. Eles criaram um sistema de informações integrados e menos complexo, capaz de eliminar pausas processando pedidos em um fluxo contínuo, proporcionando acesso instantâneo do cliente às informações de pedido em qualquer ponto do processo, eliminando erros na emissão de faturas. O novo processo de pedidos... Eu vou beber café. Vocês aceitam um cafezinho, gente? Não sei se eu quero só vocês. Olha o pessoal aí. E aí, galera? O novo processo de pedidos reduzirá o fluxo de pedidos da Sea Park em alguns dias. Ele também soluciona um problema comum entre empresas de produtos alimentícios, ao monitorar a variação no estoque e preços em tempo real, eliminando erros de faturamento com a meta de produzir faturas perfeitas a cada pedido. Criar o processo perfeito de recepção de novos alunos potenciais era a meta de uma equipe de 15 membros do Lee McRee College, da Califórnia do Norte, uma instituição particular de ensino com 600 alunos conhecidas por seu programa de artes cênicas, localizadas no Banner Elk, uma cidade do nordeste do estado incrustada nos Montes Apalaches. Na centenária Lee McRee, a centenária Lee McRee é a faculdade de maior destaque na bacia do Mississippi. Depois de participar de treinamentos na Disney Institute, a instituição decidiu que 3 grandes programas de recepção que conduz todos os anos alunos potenciais e suas famílias precisavam ser repensados. Abre aspas. Não havia nada de errado com a forma que vínhamos conduzindo as nossas sessões de recepção, explicou o vice-presidente de matrículas de desenvolvimento estudantil Ellen Colley. Elas eram agradáveis e úteis, mas não proporcionavam uma experiência memorável para os nossos convidados. Para incorporar alguns wows é o plural de wow. Ao programa, a equipe de recepção decidiu expandir sua visão do processo, avaliando toda a experiência do convidado desde a chegada para a visita à faculdade até a conclusão do programa. Depois de eles utilizarem storyboards é quando você pega uma cartolina grandona e faz vários retângulos. E aí você desenha os processos de qualquer coisa.
né? Como atender um cliente quando ele falou que tá caro. O que eu faço? Faço isso aqui, aí passo para o outro, né? Assim você cria um sistema de atendimento. Que discutiremos no próximo capítulo para reformular o programa em 3 fases. Em primeiro lugar, a equipe refinou a fase de preparação para visitas, reprojetando elementos como orientações para chegar ao campus, descrições da área e o programa que os convidados recebiam pelo correio. Correio. Sabe o correio? They still exist, né? O correio continua. Você vai saber disso. Se um dia você começar a não pagar suas faturas, o correio te manda uma carta. Eles estão aí. E por fim, a equipe reformulou toda a parte de experiência no campus, dando um clima de parque de diversões às recepções. Agora, quando os convidados passam de um local ao outro ao redor do campo, eles encontram novas atrações em cada ponto. Essas atrações, ao mesmo tempo, informam e entretêm os convidados. Até mesmo os cardápios do programa foram adaptados para incluir um tipo de comida que se encontraria em um parque de diversões. O novo processo de recepção dá à instituição mais controle sobre a experiência do convidado e incorpora a diversão ao processo de escolha da faculdade para os futuros alunos. E também, importante, garante que, ao chegar a hora de fazer a escolha, o Lee McRae ainda estará na mente deles. Ou seja, memorável. Memorável. Comunicação entre elenco e convidado. Vocês querem saber como que é isso? Vocês querem saber como que é a comunicação entre elenco e convidado? Então eu espero vocês aqui amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor. Onde eu já mostrei para vocês o marca-texto da Disney, como que ele é. Ele é a chave da Disney aqui, ó. Aqui tem o livro aqui embaixo, e ele é tipo a chave da Disney, essa chave que está aqui na capa. Né? Nós estamos lendo juntos o livro O Jeito Disney de Entreter Clientes, de encantar clientes, na verdade. Do atendimento excepcional a nunca parar de crescer e acreditar. Estamos ficando mais inteligentes juntos. Esse é o 4º livro que a gente está lendo junto em live, tá? Acima da média do brasileiro comum. O brasileiro comum lê cerca de 3 livros por ano. Esse é o nosso 4º. Terminando ele, que ele já está quase no finalzinho, ó. Infelizmente está acabando, estou gostando muito desse livro. Mas já está quase no finalzinho, a gente já leu tudo isso. Vamos começar o nosso 5º livro, antes de dezembro. Então, se você está gostando do conteúdo, se você está gostando desse tipo de live, se você acha interessante, eu peço que você apoie o meu trabalho. Você pode apoiar o meu trabalho curtindo esse vídeo, compartilhando ele, mandando presente, seguindo, né? Eu sempre falo que se você não pode apoiar com presente, então apoie com a presença. É igualmente importante pra gente que trabalha fazendo conteúdo aqui online, tá bom? Perdeu o começo da live, perdeu os outros livros, perdeu alguma coisa? Tem reprises diárias no nosso canal do YouTube. É só você digitar Store Labs ou Gustavo Aron lá, que você vai ver um cara muito bonito de camisa roxa e óculos assim. E aí você pode acessar lá na playlist Leitura de Fazedor. Tem todas as reprises, tá bom? Quiser falar comigo, tem todas as minhas redes sociais, tem link direto para falar comigo. Tô sempre online, é só chamar. Encerrar por aqui, espero vocês aqui amanhã. Obrigado por você que participou, que ficou comigo do começo ao fim. Estamos juntos, tá bom? Como eu sempre falo para vocês no final de cada vídeo. Agora é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vamos para cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus.